se eu consigo colocar aqui no Data Show. Vamos ver, 8670. Vamos ver se vai sair. Vamos lá. Vamos ver. Qualquer coisa vocês me falam, irmãos. Ó, que benção. Esse povo é bacana demais, irmãos. Esse povo é top. Não sei por que não deu com aquele ali, né? Mas eu tenho certeza que eles vão resolver esse probleminha para nós. Semana que vem vai estar funcionando bacana. Esse é o mês em que o tema do mês é implantando a cultura do reino em minha vida. Quantos participaram da campanha de primícias aqui? Deixa eu ver. Ó, várias mãos levantadas, né? Eu não sei, o pastor Luiz Fernando trouxe alguns folders, Tiago. E eu não sei se já distribuiu todo ou ainda tem lá. Dá uma olhadinha, desse ano. Dá uma olhadinha. Ele trouxe alguns folders, mas foi durante a campanha, não sei se acabou. Antes de entrar na palavra aqui, alguém perdeu uma correntinha. Não sei se é de ouro, irmãos. Se for de ouro vai ser caro. Esse dia eu estava vendo um brinquinho, né? A Santa estava pescando. Aqui, ó, tá lá. Achou. Mandinha. Mandinha nem me conta se é de ouro. Estava vendo um brinquinho, irmãos, para minha netinha. A Sandra estava vendo um brinquinho para minha netinha. Eita, negocinho, cara. Um trenzinho desse tamanhozinho, mas tem que ser de ouro. E negocinho, cara. Mas Deus vai prover. Yahvé Jireh. Olha, então, o primeiro tema do mês é implantando o reino em minha vida. Implantando a cultura do reino em minha vida. Pastora Neuzeni ficou responsável por esse tema. E ela disse uma coisa muito importante. Ela disse assim, ó. Eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Poxa, essa frase marcou a minha vida. Como eu posso implantar uma cultura se ela não está em mim primeiro? Então o tema da palavra hoje é a começar de mim. Coloca a mão no seu coração e diga para o Senhor, Senhor Jesus, a começar em mim, implanta o teu reino sobre a terra, em nome de Jesus. Irmãos, essa tem que ser a nossa oração, não é só agora, é todos os dias. Todos os dias eu tenho orado ao Senhor e falado, Deus, começa comigo. Começa comigo. É muito fácil observarmos, virmos a trave no olho do outro, julgarmos. Muito fácil, irmãos. Mas quão difícil é, aliás, não é a trave, não é o cisco, a trave está nos nossos olhos. Quão difícil é enxergarmos uma trave que está diante dos nossos olhos. Que dificuldade é essa? E nós precisamos encarnar esse propósito de começar em nós a implantação do reino de Deus. Então, eu quero que antes de nós comecemos a palavra aqui, antes de começarmos a palavra, fazermos algumas orações. Pode pegar meu celular, eu anotei lá, algumas orações aqui por algumas pessoas que nos pediram para orar através do chat da internet. Então, do nosso canal El Shaddai Araguari, elas estão online, pediram aqui uma oração, algumas orações. Obrigado, viu, Marquinhos? Eu coloquei aqui, olha, nós vamos estar orando. Ei, irmãos, não é possível que a internet vai me deixar na mão. Não é possível. Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui. Aqui, consegui. Nós vamos orar pelo Danielzinho. O Danielzinho estava aqui ontem, no workshop de oração. Quantos participaram do workshop de oração? Várias pessoas. Ele e a Luísa estavam aqui ontem, mas hoje eles estão febrios. Eles estão em casa febrios, provavelmente com resfriado, uma gripe, não sei. Daniel, a Luísa e o Dom também, né? O Dom do Pastorel também está com essa gripe aí, esse resfriado. Nós vamos orar pela vida do pastor Edivaldo, que está recuperando-se da cirurgia. Pelo Paulo Roberto, pela recuperação da sua saúde, e pela Cristina Maria, que está com infecção dos rins. Eu queria que você fechasse os olhos, nós vamos colocar essas pessoas na presença do Senhor. Meu Deus, já oramos aqui por várias coisas, pessoas
intercedemos aqui já, mas queremos colocar diante do Senhor mais essas pessoas, mais essas vidas tão preciosas. Oramos aqui pelo Daniel, pela Luísa, pelo Paulo Roberto, pelo pastor Edivaldo, pela Maria Cristina, pela Cristina Maria. Oramos, meu Deus, por aqueles que também estão enfermos nesse momento. Que o Senhor o donzinho, que o Senhor vá ao encontro de cada um deles, trazendo saúde, cura, restauração, livramento nesse momento, Senhor, o meu Deus, onde eles estão passando por essa luta e dificuldade. Que o Senhor os faça restaurar na vida deles toda a saúde que eles precisam, em nome do Senhor Jesus. Se você crê comigo, diga amém. Glória a Deus, eu creio que respostas virão aí, em nome de Jesus. Então, a começar em mim, tem um verso nas Escrituras. O apóstolo Paulo chega numa cidade chamada Antioquia de Pisídia. Existia uma outra Antioquia da Ásia, uma Antioquia, o apóstolo Paulo começa o seu ministério, mas aqui é um outro lugar, uma cidade pequena, chamada Antioquia de Pisídia. Ali, num sábado, ele vai na sinagoga e dão a ele a oportunidade de fazer o que eu estou fazendo nessa noite, compartilhar uma palavra. Naquele momento que ele começa a compartilhar uma palavra, ele começa a contar da história de Israel e ele menciona a vida de Davi, para levar as pessoas a entenderem que Cristo é o Messias. Aí ele diz assim, olha, Davi profetizou em um dos seus salmos, dizendo, o Senhor não permitirá com que o teu servo veja corrupção. O que é isso? O Senhor não permitirá com que eu venha para a cova e permaneça ali até entrar em estado de putrefação, me desfazer. O Senhor vai me levantar dentre os mortos. Bom, aí Paulo pega esse ponto e fala assim, poxa, Davi, ele faleceu e o seu corpo foi deteriorado. Então, onde que se cumpre essa profecia? Davi, sabendo que o seu filho seria o Cristo, profetizou, declarando que o Cristo, ele não morreria, mas viveria para todo sempre. Então, Paulo, esse é o contexto exegético ali do texto. Paulo pega essa passagem e explica que de Davi virá o Cristo que não verá a corrupção. Se você pega o texto, eu coloquei aqui na versão revista atualizada, no verso 33, ele vai falar sobre isso. Porém, eu quero ficar apenas nessa primeira parte que ele diz o seguinte, porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu. Então, eu quero pegar esse texto aqui para que nós possamos refletir sobre ele. Algo tremendo que Deus quer fazer na implantação do reino de Deus nas nossas vidas. Vou repetir. Porque, na verdade, tendo Davi, diga comigo, Davi, foi uma pessoa. Uma pessoa. Deus não escolheu uma elite de pessoas, um grande exército, uma nação toda. Ele escolheu um homem, na verdade um menino, que se chamava Davi. O que Davi fez? O que foi que Davi fez? O que o texto diz? Serviu a sua própria geração. Essa foi a missão de Davi. O que Davi fez? Ele serviu a sua própria geração. Mas como ele serviu essa geração? Que forma que ele fez da sua vida um instrumento para que a sua geração fosse abençoada? Não foi de qualquer jeito. O texto diz que foi conforme o que, irmãos? O desígnio de Deus. Diga comigo, a vontade de Deus. Diga comigo, o propósito de Deus. Tem uma outra palavra que o apóstolo Paulo usa no livro de Efésios, muito bonita, que é beneplácito. Diga comigo, segundo o beneplácito. É isso aí, o beneplácito. É propósito, é desígnio. É a vontade de Deus. Poxa, ontem a pastora Lília compartilhou, o pastor Marquinhos compartilhou tanto sobre isso. Sobre a importância da vontade de Deus nas nossas orações.
Se você perdeu o workshop, eu vou verificar. Não sei se o Paulo está aí. Paulo da Lília está aí? Não. Cadê? Não tá, está lá. Paulo, manda para mim a palavra da Lília, porque eu vou colocar no grupo de membros. Que aí eu vou colocar a palavra da Lília, a palavra do pastor Marquinhos, e vou colocar a minha palavra também para que você veja lá. Então, eu quero meditar com você, nesses minutos que nós temos, sobre esse texto. Preste atenção. Primeiro, Davi. O texto diz, porque Davi, uma pessoa. Quem era Davi? Quem foi Davi? Irmãos, se Davi não tivesse sido escolhido, segundo os desígnios de Deus, ninguém conheceria Davi. Porque o texto vai dizer, das Escrituras, contando a história dele, que ele é o último de uma família de 8 filhos. Ele é o 8º filho. Ele é o último de uma trinca, eu não sei se trinca vem de 3, não é ainda trinca. Então, ele é o último de uma série de irmãos. De 8, ele é o último. E olha, deixa eu falar uma coisa para você. Talvez a vida fez isso comigo e com você, nos colocou em último lugar. Talvez você tenha sido até o primeiro filho, mas as pelejas da vida têm te colocado em último lugar. Você que está nos assistindo, às vezes, você tem se esforçado, lutado, mas quando você vê o resultado, muitos já te atravessaram, muitos já te ultrapassaram, né? Não vou falar não quem era, não. Eles falavam que a canção dele era, esse aí passou, esse aí passou. Vocês sabem quem é? Não gosto, coitado, não gosto de falar isso, não. Era um ótimo piloto de Fórmula 1, um ótimo piloto, mas não teve sorte, não teve sorte. E aí diz que a música dele era, esse aí passou, esse aí passou. Então, irmãos, quantas vezes a nossa vida é assim? Você se esforça, você luta, e quando é fé, você está em último lugar. Você estuda. Você fala, gente, do jeito que eu estudei, ninguém vai tirar uma nota melhor do que a minha. Você faz o vestibular e é reprovado. Você faz o Enem e não alcança a nota. Estive conversando com uma mãe, não vou citar o nome, lógico. Mas ela falando, poxa, minha filha tem feito isso, ela tem batalhado. Quando ela vai chegar, vai cruzar a linha de chegada, outra atravessa na frente. Passa. Então, quem era Davi? O último. Davi era o último. Ele foi preterido. Irmãos, o profeta Samuel chega na casa do seu pai. Ele é recebido com honras pelo seu pai, Jessé. Jessé convida todos os seus filhos, porque Samuel falou, olha, eu preciso ter uma reunião com você e com seus filhos. Samuel fala, eu preciso ter uma reunião com você e com os seus filhos. O Senhor vai escolher um de seus filhos para ser o próximo rei. Mas essa reunião precisa ser entre nós. Pode espalhar essa notícia não. Se Saul soubesse, ia matar todo mundo. Então, foi uma reunião muito importante, muito importante. E Samuel já deixou a dica, falou, traga todos os seus filhos. E aí Samuel prepara ali o óleo, irmãos, para derramar o óleo sobre a cabeça. Onde estão os teus filhos? Jessé apresenta os seus filhos. Primeiro, se não estou enganado, o nome dele é Eliabe. O Eliabe chega, irmãos, o Samuel dá uma olhadinha no Eliabe e fala, não, mas o senhor acertou mesmo, Deus. Que homem. O homem devia ser, irmãos, aquele homem trincado, assim, musculoso, bonito, sarado. Ele era soldado do exército de Saul. O primogênito, o primeiro. O Samuel olhou e falou assim, esse aí vai ser um rei tremendo. Pegou o óleo, irmão, nem perguntou nada para Deus. Vem cá, meu filho, é você mesmo. Cara de rei, nasceu para ser rei. Você já ouviu essa história, né? A pessoa olha para a outra e fala assim, não, mas você nasceu para ter sucesso, nasceu para ter... Aí você escuta aquilo, sua vida é só um fracasso.
Sua vida é um fracasso. Só você falou, meu pai, o que eu fiz? Eu tirei pedra da cruz. Né? Alguma coisa eu fiz. E aí então, Samuel vai para derramar o óleo, Deus fala, alto lá. Não é esse aí não. Samuel, deixa eu te explicar uma coisa aqui. Você, juntamente com os homens, vê só o que? A aparência. E eu, o Senhor, vejo o que? Coração. Eu rejeitei esse aí, eu rejeitei. Às vezes nós estamos aceitando pessoas que o Senhor rejeita. E rejeitando pessoas que o Senhor aceita. Alto lá. Nós precisamos estar afinados, irmãos, afiados, assim, sintonizados com o coração de Deus. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Porque senão nós podemos errar feio nessa vida. Samuel falou assim, eu quase errei, que não é esse não, cadê o segundo? E aí o segundo apareceu. E o Senhor disse para Samuel, esse também eu não quero. E é interessante que Deus não falava qual que era, né, irmãos? Porque Deus estava provando o coração de Samuel também. Porque era só Deus falar para Samuel, Samuel, eu escolhi quem? Davi. Fica fácil. Tem coisa, pastor Zezinho, que Deus não dá para nós tudo prontinho, anotadinho, não. Mastigadinho, né? Mastigadinho. Não dá, irmãos. Tem que correr atrás, você tem que pagar o preço. Deus, mas me fala aqui o que eu tenho que fazer. Deus não faz assim. Porque quer ver, provar o meu e o seu coração. E o Samuel fala assim, não, mas não é esse também não. E o Jessé só olhando para o Samuel, irmãos, imagina a cena. Falou, mas não é também, né? Quarto, não é também não. Quinto, não é também não. Sexto, não é também não. Falou, ó, sétimo. Aí o Samuel olhou para um lado, para o outro, falou assim, mas não é possível, Deus, o senhor errou. O homem tem 7 filhos, não é nenhum deles. Pergunta para ele que ele tem mais um filho, não é possível. Jessé, você tem mais um filho? Ainda tem um menino ainda, um menino. Ele está lá no campo, cuidando das ovelhas. Não, mas você falou que era para ungir uma pessoa que poderia ser um rei. Nem pensei que poderia ser ele, de jeito nenhum. Então, irmãos, quantas vezes nós temos sido preteridos, ao invés de preferidos. Talvez essa seja a sua história. Além disso, ele foi um homem que foi perseguido, né? Ele foi perseguido por fazer o quê? Aquilo que era certo. Às vezes você faz aquilo que é certo e você é perseguido. Poxa, há uma tentação de você fazer as coisas erradas. Veja José. A mulher dando em cima dele. Era a hora dele dar o golpe do baú, sim ou não? Era a hora dele dar o golpe do baú, irmãos. Falou assim, eu fico com a esposa do patrão, coloco lá, o que foi que aquela mulher colocou lá no bolo? O que foi? Acênico, bota um acênico ali num bolinho, faça um pãozinho para o meu patrão. Né? Não tem hoje DNA, não tem nada desses negócios que tem hoje aí, ó. Ninguém vai saber nada, a gente faz o funeral do patrão, o tadinho do patrão, gente boa. Fico com a mulher do patrão, com a casa do patrão, com a fortuna do patrão, porque na verdade fui traído pelos meus irmãos, rejeitado nesse lugar, que a vida só me bateu, agora chegou a minha vez, chegou a minha hora, vou dar o troco. Aí não, ele fala assim, não posso pecar contra o meu Deus, vou continuar no caminho da justiça. O que ele colheu por isso, irmãos? Foi preso, injustiçado. E às vezes é isso que nós recebemos por fazer as coisas certas. Você acha que só você é a bola da vez? Isso já acontece. Você está fazendo as coisas certas, ao invés de você colher coisas boas para você, ainda vem luta, dificuldade, tribulação. Davi estava lá pianinho, servindo a Deus, e o rei, de uma hora para o outro, o rei fica com raiva e quer matar ele. Ele fala, mas rei, o que eu fiz com você? Não fez nada, eu acho que eu tenho que te matar, e pronto, acabou, né? Aquela história da cobra que vai perseguindo o vagalume. O que eu te fiz? O que eu te fiz? Aí a cobra fala, nada, só que a sua luz me incomoda. Sua luz me incomoda, porque a unção de Deus estava sobre a vida de Davi. Eu quero dizer para você que a sua luz incomoda o inferno.
A sua luz incomoda os demônios lá onde você está trabalhando. A sua luz incomoda, mas fica firme, porque você é em Cristo Jesus já mais do que vencedores. Se você crê, pode dar um aplauso para Ele nessa noite, porque é isso que você é. Talvez você esteja sendo perseguido, rejeitado, mas o Senhor é contigo. Diga: o Senhor é comigo. Se o Senhor é comigo, ninguém será contra mim. Vitória é sua, irmão, em nome de Jesus. Ele foi desconhecido, mata Golias. Saul vira para quem, como é que era o capitão da guarda de Saul? Me ajuda aí. Joabe era de Davi. Quem que era o capitão da guarda de? Começa com A. Abner. Então, vira para o Abner, ou Abner, né? Vira para ele e fala assim: quem é esse menino que fez essa proeza? O Abner olha para Saul e fala assim: não sei. Todo mundo perguntando: que menino que é esse? Quem conhecia aquele menino? Ninguém. Desconhecido. Desacreditado. Que Saul vira para ele e fala: você não pode lutar contra esse gigante, ele é campeão, você é só um menino, um pastorzinho, desacreditado. Ele fala: me dá uma chance, me dá uma chance. Talvez você tenha pelejado por uma chance. O Senhor vai abrir portas sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Você recebe? As portas do Senhor se abrirão. Irmãos, apesar de tudo isso, ele era profundamente conhecido de Deus, e ele foi escolhido por Deus, porque no momento em que ele chega do campo, e chega em casa, antes de Jessé apresentar ele, dizer para ele, para Saul, Jessé dizer para Samuel: esse é o meu filho Davi, o último, antes de Jessé falar isso, quando ele entra pela porta, Deus fala com Samuel: esse é o que eu escolhi. Esse aí eu conheço. Deixa eu falar um negócio para você. Às vezes seu pai não te conhece bem, sua mãe não te conhece bem. Às vezes as pessoas não te valorizam, mas Deus te conhece. Deus sabe quem você é. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Confia no Senhor. Era Davi. Se era Davi, irmãos, pode ser eu, pode ser você. Pode ser qualquer um de nós, sim ou não? Pode ser qualquer um de nós. Ele não era uma pessoa de pedigree. Ele não tinha sangue real nas veias. Ele não era uma pessoa de pedigree. Ninguém conhecia a família dele. Era um camponês, um pastorzinho, fedido com o cheiro das ovelhas. Mas Deus o conhece. Deus o conhece. O que esse menino fez, irmãos? O que ele fez? Diga comigo: ele serviu. Diga: Davi serviu. A palavra do Senhor vai dizer que ele serviu a sua própria geração. Isso é algo que Deus quer da minha vida, da sua vida, e que eu e você tenhamos um coração de servo. Nós possamos servir quem quer que seja, que esteja próximo de nós. Servir com aquilo que Ele tem colocado nas nossas vidas. Davi tinha só uma funda, 5 pedras, e foi com isso que ele destruiu um dos maiores inimigos de Israel. Eu não sei se você tem muitas coisas, mas o pouco que você tem, Deus pode transformar em muito. Basta que você tenha um coração disposto a fazer o quê? Servir. Servir. A Bíblia diz que ele serviu o seu pai, porque ele era pastor das ovelhas do seu pai. Ele serviu o seu pai. E certamente quando Samuel chegou, Jessé falou para ele, para Davi, disse: as ovelhas precisam ser apacentadas, vai ter uma festa aqui em casa, mas eu preciso que você faça o turno da noite, não tem ninguém para fazer, é você mesmo. E às vezes você está sendo preterido pelos homens, mas Deus está vendo o que você está fazendo. Talvez ninguém esteja vendo o que você está fazendo, mas Deus está vendo. Não faça, o apóstolo Paulo diz, não faça nada
para ser recebido, aceito, agradecido, recompensado pelos homens, mas faça como para o Senhor, sabendo que dele vocês receberão a recompensa. Poxa, sirva. Ele serviu seu pai, ele serviu seus irmãos. O pai chamou ele e falou assim: leve esse pão aqui, esse cântaro, vai lá ver como estão os seus irmãos, abençoa lá a vida do capitão também. E ele serviu. Poxa, eu tenho certeza que ele era um menino que talvez fosse perseguido pelos seus irmãos, porque é o que dá a entender quando ele começa a perguntar: o que esse incircunciso está dizendo? O irmão dele logo se levanta e fala: o que você está fazendo aqui, seu atrevido? Chama a atenção dele. Mas mesmo tendo irmãos desse naipe, Davi, ele servia. Ele podia virar para o pai dele e falar assim: pai, escolhe outro, porque eu não quero levar nada. Eu não aguento meus irmãos, não suporto os meus irmãos. Mas ele serviu os seus irmãos. A Bíblia diz que ele serviu os seus amigos. Ele serviu tanto o filho do rei como um amigo, como também aqueles que estavam desacreditados na caverna de Adulão. Se aproximou deles, pessoas desacreditadas, pessoas feridas, machucadas. Ele falou: olha, estou com vocês. A dificuldade de vocês é a minha dificuldade, porque um dia a vitória de vocês será a minha vitória também. E ele investiu na vida daqueles homens e os transformou naquilo que nós conhecemos na Bíblia como os valentes de Davi. E Deus há de dar a você muitos valentes. Pessoas que às vezes não estão tendo nenhum valor, desacreditadas pela sociedade. Deus vai colocar eles como seus discípulos. Se tornarão grandes empresários em nome do Senhor Jesus. Farão faculdades. Você crê nisso? Restaurarão as suas famílias. Serão excelentes pais de famílias, mães de famílias. Vão ser curados, sarados e transformados, porque serão seus discípulos. Ele serviu o rei. Apesar do rei persegui-lo, ele serviu o rei. Alguém um dia quis matar o rei. Ele falou: esse rei só quer te matar, vamos acabar com ele agora. Ele segurou aquela galera toda e disse assim: ninguém vai encostar a mão no ungido do Senhor. Apesar de ele ser perseguido pelo rei, ele guardou a vida do rei. Eu não sei como que você tem pagado as pessoas que às vezes pisam no seu calo. Mas a pessoa diz, a palavra do Senhor diz para mim e para você: se alguém tirar a sua capa, dá para ele a túnica. Se alguém obrigar você a andar uma milha, vai com ele 2. Não vença as pessoas pela raiva, pela ira. Vença as pessoas fazendo por elas o bem, abençoando a vida delas. Quando alguém te der uma má resposta, trate essa pessoa com educação. Quando alguém começar a gritar com você, levantar a voz com você, fala baixinho com ela. Abençoa as pessoas. E em Cristo você será mais do que vencedor. Ele aplacou a ira da galera, falou assim: ninguém encosta no rei. Ninguém entendeu nada. Ele podia criar uma inimizade com aqueles homens que estavam sendo perseguidos pelo rei. Ele falou: ninguém toca no ungido do Senhor. Um dia Deus vai fazer com ele o que Deus bem entender. Mas com o rei ninguém toca a mão nele. Será que eu e você guardamos as pessoas? Será que eu e você protegemos as pessoas? Ou nós falamos mal das pessoas pelas costas? E a Bíblia vai dizer aqui no texto que ele serviu não só seus amigos, seu pai, os seus irmãos, mas ele serviu quem, gente? Toda a sua geração. Sabe, talvez você não saiba o quanto Deus pode fazer na sua vida e através da sua vida. Uma semente é tudo que Deus precisa. Diga comigo: uma semente é tudo que Deus precisa. Pensa comigo. O propósito de Deus não era encher a terra, sim ou não? Frutificai, multiplicai-vos e... Vou repetir. Frutificai, multiplicai-vos e... alguns lembraram. Vou dar mais uma chance. Frutificai, multiplicai-vos e o que mais? E como que eles iam encher a terra? Tendo filhos, sim ou não? Pensa comigo.
Se Deus quer encher a terra, nada mais lógico do que Ele fazer o quê? Centenas, milhares de Adãozinhos e Evinhas. Não é verdade, sim ou não? Ele quer encher a terra. Ou você acha que Deus não podia fazer? Podia ou não podia? Era poderoso ou não era? Por que Ele fez um casal só? Porque tudo que Deus precisa é de uma semente. Tudo que Deus precisa para mudar a história do Brasil é de uma semente. Tudo que Deus precisa para mudar a história dessa geração é de você. Ah, mas eu não, pastor, é você. Você não sabe o que Deus pode fazer através de você. Talvez eu e você não sejamos pessoas tão extraordinárias como Paulo foi. Pensa comigo. Um homem que foi extraordinariamente usado por Deus, pelo Espírito de Deus. Escreveu 13, talvez 14 livros, se a gente contar Hebreus. 14 livros na Bíblia. Ninguém escreveu mais livros na Bíblia do que o apóstolo Paulo. Poxa, um homem de uma relevância extraordinária. Agora, um dia ele estava numa cidade chamada Damasco. As pessoas, o rei de Damasco determinou que as portas da cidade fossem fechadas e fizesse uma varredura na cidade até achar Paulo e matá-lo. Paulo tinha uma sentença de morte. Naquela noite, madrugada, algumas pessoas, alguns homens, foram até onde Paulo estava, falaram: nós temos um plano de fuga. Nós vamos até a casa do fulano de tal, que tem uma janela na muralha. Devia ser igual a da Raabe. E ali nós vamos descer você pela corda, num cestinho que nós já preparamos. Misericórdia, graças a Deus não fui eu. Aquelas muralhas eram enormes, irmão. Botou você no cestinho, não era elevador. Mas olha, Paulo entrou naquele cestinho. E aquelas mãos que desceram Paulo, tinham a vida de Paulo nas suas mãos. Você concorda comigo, sim ou não? Se eles soltassem, o que queria morrer? Se eles soltassem Paulo, o que queria morrer? Não era um homem. Ia morrer Coríntios, Romanos, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemon, quem sabe Hebreus. Iria morrer várias e várias igrejas. Iria morrer várias e várias pessoas. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Então, eles estavam segurando as mãos. Eles estavam segurando as mãos livros da Bíblia. Eles estavam segurando nas mãos um homem que faria diferença na sua geração. Talvez eles não fizeram. Talvez eles não foram tão relevantes. Talvez eles não pregaram tanto. Mas nas mãos deles estava a vida daquele homem. Deus quer colocar nas suas mãos homens e mulheres preciosos e transformadores dessa geração, que vão fazer um reboliço nessa terra. Você crê nisso? Talvez você fale: pastor, eu não tenho muita habilidade com isso, com aquilo. Mas só o fato de você orar por alguém, de você pregar o evangelho para alguém, de você falar de Jesus para uma pessoa, você não sabe a repercussão que isso pode acontecer. Quantos se lembram da empregada de Naamã? Quantos se lembram da história? A empregada de Naamã era uma menina. Como é que ela chamava? Como que ela se chamava, irmãos? Nome da menina? Ninguém sabe. Mas existe um capítulo inteiro nas Escrituras, uma história que foi transformada, porque aquela menina abriu a sua boca. Abre a sua boca para você ver. A sua casa será transformada, a sua família será restaurada, o seu local de trabalho será mudado. Talvez professores onde você estuda receberão a unção do Espírito Santo, seus colegas, e você não sabe. Isso vai reverberando, isso vai repercutindo. Tudo que Deus precisa é de você. Fala para a pessoa que está do teu lado: tudo que Deus precisa é de você. Você é a semente.
Isso é a semente que Deus precisa. Deus vai implantar o reino dele sobre essa terra. Você crê comigo? Então bate no peito mais uma vez e fala: começa comigo, Senhor. A começar em mim. Como é que ele serviu? Conforme os desígnios, a vontade, o propósito de Deus. Escuta, quando a gente fala em implantar o reino de Deus, o que nós estamos falando? Nós implantar o governo de Deus. Quando nós estamos falando do governo, nós estamos falando da vontade de um rei. Da vontade de um rei. Então, venha o teu reino e seja o quê? Feita a tua vontade. Então, Davi, ele serviu a sua geração debaixo da soberania da vontade de Deus. A pastora Lília falou isso aqui, da gente orar segundo a vontade de Deus. O apóstolo João fala sobre isso nas suas cartas. Nós temos certeza que Deus vai responder as nossas orações quando nós fizermos essa oração como, irmãos? Segundo a vontade de Deus. Se eu e você servirmos a nossa geração segundo a vontade de Deus, o reino de Deus será implantado nessa terra. Quantos querem conhecer a vontade do Senhor? Boa, perfeita e agradável. O apóstolo Paulo fala isso para nós. Vamos conhecer, vamos experimentar. Tudo começa comigo. A minha relação com Deus. Mês que vem sobre os relacionamentos, o William falou sobre isso. Relacionamento é horizontal, primeiro com Deus, mas depois ele precisa ser, primeiro vertical, eu com Deus, mas depois ele precisa ser horizontal. Como que eu estou tratando a minha esposa? Deixa eu fazer uma pergunta, você está tratando a sua esposa segundo a vontade de Deus? Ixi, pastor. Porque tratar a esposa segundo a vontade de Deus, a Bíblia diz que o marido tem que ser igual a Jesus, morrer por ela. E morrer por ela não significa morrer, matou não. Não é suicidar não, vou morrer por ela. Não é autoextermínio não. Morrer por ela significa morrer para si mesmo, para que ela possa ser abençoada, para que ela possa ser agraciada. Esposa, você tem servido ao seu marido como a igreja serve a Cristo? É assim que você serve o seu marido? Essa é a vontade de Deus. Filhos, qual que é a vontade de Deus? Que você obedeça os seus pais. Pais, qual é a vontade de Deus? Que você ensine os seus filhos a palavra do Senhor. Empreendedores, qual é a vontade de Deus? Que você cuide não só da sua empresa, mas dos seus voluntários, dos seus servos. Como Jesus cuida dos seus filhos. É assim que nós temos cuidado dos nossos negócios. O pessoal do louvor pode subir. Será que nós temos feito as coisas segundo a vontade de Deus? Será que nós temos trabalhado segundo a vontade de Deus? Ou a gente vai trabalhar de qualquer jeito? O seu patrão é o seu Joaquim, o seu João, ou o seu patrão é o Senhor Jesus Cristo, Criador dos céus e da terra? Quem é o seu patrão? Quando você entra na sua empresa, você serve? Só quando o seu patrão está vendo, o seu gerente está vendo? Ou você serve porque o seu Senhor está te vendo todos os dias, e aquele que te vê te recompensará? Como é que nós estamos fazendo a vontade de Deus? Como é que nós estamos servindo ao Senhor? É segundo a sua vontade? É segundo os seus desígnios? É segundo o seu propósito? O que nós diremos? O que nós diremos? A palavra vai dizer para nós que que Davi adormeceu. Um dia os nossos olhos se fecharão nessa terra. Um dia nós vamos partir. Antes de nós partirmos, quais serão as nossas palavras? Antes de nós partirmos, o que as pessoas poderão dizer para nós, ou de nós, no nosso velório? Antes de partirmos, se for possível escrever alguma coisa lá na lápide, qual que é o epitáfio que estará escrito lá?
O que estará escrito a meu respeito e a seu respeito? O que as pessoas dirão sobre nós? O que serão as nossas últimas palavras? As últimas palavras em relação a Davi foi que Davi serviu toda a sua geração segundo a vontade de Deus. Quantos gostariam de receber um testemunho sobre isso? Carlos serviu a sua geração segundo a vontade de Deus. Feche os teus olhos. Ao invés de Davi, coloca o seu nome. Diga agora. Carlos, fala o seu nome. Serviu a sua geração segundo os desígnios de Deus. Quantos recebe? Mais uma vez, coloca a mão no coração. Carlos, fala o seu nome. Serviu a sua geração segundo a vontade de Deus. Você recebe isso para você? Qual será as últimas palavras? Eu coloquei aqui, olha, o apóstolo Paulo disse para a igreja: eu estou reunindo vocês porque eu sinto no meu espírito que eu não vou voltar aqui mais. Poxa, todo mundo começou a ficar triste. Atos capítulo 20. E as pessoas falaram: então não sai daqui, não sai daqui, não sai daqui. Porque muitos diziam: se você for para Jerusalém, eles vão te matar. Aí naquele momento Paulo se levanta e fala assim: porém, em nada considero a vida o que, gente? Preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para que fazer o quê? Para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Em outras palavras, a minha vida só tem valor se for para cumprir a vontade de Deus. Feche teus olhos, mão no coração, repita após mim: a minha vida só tem valor se for para cumprir a vontade de Deus. Você recebe isso aí? Sabe por que as pessoas não têm mais propósito de vida? Porque vivem uma vida para si mesmo. Vive uma expectativa e depois a frustração. Mas aquele que faz a vontade de Deus não vive só essa vida, ele vive para sempre. Ele não vive só aqui, ele vive para sempre. Finalzinho da sua vida, ele escreve uma carta para o seu discípulo Timóteo. Aí ele fala para o Timóteo assim: quanto a mim, eu estou sendo o quê? Oferecido por libação. Era uma oferta de líquido. Você sabe que tinha oferta de animais, mas tinha uma oferta que era uma oferta de líquido. Ela podia ser uma oferta de óleo, uma oferta de água, uma oferta de sangue, líquido. Ela era derramada. Toda vez que fala libação, é oferta derramada. O apóstolo Paulo está dizendo assim: eu sinto que a minha vida está sendo o quê? Derramada. A minha vida está sendo derramada como oferta. Feche teus olhos, pensa comigo aqui nessa noite. A minha vida e a sua vida estão sendo derramadas no altar como oferta? Só você pode dar essa resposta. A nossa vida é uma oferta derramada como oferta no altar de Deus. O apóstolo Paulo diz, leia comigo, diz o seguinte: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, o tempo da minha partida é o quê? Chegado. O que ele fala? Combati, bom combate, o que mais? Completei a carreira. Quantos querem dizer isso no final? Você sonha em dizer isso? Quantos sonham em dizer isso? Feche teus olhos, fala: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Mais uma vez: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Você recebe para a sua vida? Dá um aplauso para Jesus aí, porque vai acontecer com você, em nome do Senhor. Aleluia! Quantos vão cruzar a linha de chegada?
vai ficar no meio do caminho, não. Em nome do Senhor Jesus. Agora, para mim, uma das expressões mais fortes é a de Jesus. Última oração dele, ele vira para o Pai e diz: eu te glorifiquei na terra. Quantos querem glorificar o Senhor? Eu te glorifiquei na terra. Que jeito? Consumando a obra que me confiaste para fazer. A nossa vida só tem propósito se for para cumprir a vontade de Deus. Alguém chega para Jesus e fala assim: come um pouco. Ele fala: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, realizar toda a sua obra. Eu tenho fome de fazer a vontade de Deus, do meu Pai. Por que Jesus fez isso? Porque um dia o homem recusou fazer a vontade do Pai. E Jesus falou: esse Pai, ele merece obediência. Esse Pai que eu conheço merece a obediência. A pastora Lília apresentou o versículo que ele leu, que ele falou no Getsemane. Pai, se for possível, se é da tua vontade, olha a expressão, se é da tua vontade, afasta de mim esse cálice. Mas se não é da tua vontade, não seja feito o quê? Fica de pé nessa noite. Deixa o Espírito de Deus mover no seu coração. Deixa a unção de Deus tocar a tua vida. Pode ser com você. Eu não sei, Deus, Ele tem esse costume. Que costume, pastor Carlinhos? De escolher os improváveis. Escolher os improváveis. De buscar lá na praia aquele pescador fedendo peixe, desacreditado, porque ele tinha pescado a noite inteira, não tinha pegado nem um lambari. Virar para ele e falar assim: eu preciso de você, como que eu posso te servir? Me empresta seu barco. Ninguém é pobre demais que não possa entregar nada ao Senhor. Tem coisas preciosas de Deus na sua vida. Quantos recebem? Tem coisas preciosas de Deus na sua vida. Eu não sei, mas Deus sabe. Pedro falou: não tem nada para te oferecer. Jesus falou assim: me empresta seu barco. Poxa, Jesus fez uma pregação extraordinária do barco de Pedro. Coisas extraordinárias serão feitas através da sua vida, mas não ficou por aí não. Jesus falou para ele: vai lá no largo, vai lá no fundo, joga a rede, lança as redes de novo. Pedro falou: Senhor, o Senhor não entende pesca. Eu entendo, olha, pesquei a noite inteira, não peguei nada. Mas naquele momento ele baixa a cabeça e fala: o que, irmãos? Sob a tua palavra. Quantos querem andar debaixo da palavra de Deus, da vontade de Deus? A minha vontade é ficar quietinho aqui, mas sob a tua palavra eu lançarei as redes. Deixa o Espírito de Deus mover no teu coração. Começa com você, começa com você, começa com você. Você fala: Deus, eu não tenho nada para oferecer. Deus quer usar os improváveis. Para quê, pastor Carlinhos? Que Deus quer usar aqueles que não são, para que a glória seja dele. Porque aqueles que têm o peito estufado, o nariz empinado, tudo que eles fizerem, eles vão pensar que foi por causa deles mesmos. Mas aquele que coloca a boca no pó e é desqualificado, que está em último na fila, é esse que Deus escolhe e coloca sentado com os príncipes dessa terra, porque dele sairá o perfeito louvor e adoração. É dele que virá a glória, exaltação e louvores ao Senhor, porque ele sabe que não foi por ele mesmo, foi por aquele que por ele morreu e ressuscitou, que o amou. Deus quer usar a sua vida. Deus quer escrever uma história através da sua vida. Você quer receber esse desafio? Sai do seu lugar, vem para cá.
Vamos fazer uma oferta de libação aqui nessa noite. Faça da sua vida uma oferta de libação. Você que está nos assistindo, oferece seu coração a Jesus. Fala para Ele: minha vida só tem sentido se for para fazer a tua vontade, me ajuda. Faz a oração que São Francisco fez: fazei de mim, Senhor, um instrumento para a realização da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver incredulidade, dúvida, que eu leve fé. O Senhor quer usar a sua vida. O Senhor quer usar a sua vida. Oferece aqui para Ele. Fala para Ele aqui: ó Deus, é minha vida. Eu não sei o que eu posso fazer. Eu sou um simples pescador. Eu sou um simples empregado. Eu nem concluí os meus estudos. Eu não sei. Deus vai te dar força. Você vai realizar cursos. Você vai fazer faculdades. Você vai passar em concursos. Você vai abrir negócios. Deus vai te dar sabedoria. Deus vai restaurar através da sua vida, sua casa, sua família. Você recebe? Recebe aí, recebe aí. O que Deus precisa para restaurar a minha família? Uma porta. Uma porta. Seja a porta para Jesus entrar. Seja a porta para Jesus entrar. Hoje mesmo, lá na sua casa, faz um ato profético. Se a sua família for incrédula, fala baixinho. Pode falar baixinho. Abre a porta da sua casa e fala assim: entra aqui, Senhor. Tu és bem-vindo nesse lugar. Como morador dessa casa, eu te convido, entra dentro dessa casa, entra dentro desse lugar. Faz um ato profético. Faz para você ver. Faz para você ver. Vamos adorar Jesus. Vamos pedir aqui para o Carta Escrita nos conduzir. Meu Deus amado, meu Deus. Oh. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. 8 horas a gente termina, me dá só uns minutinhos. Aquieta seu coração. Eternidade em tuas mãos. Oh, papai. Pelo verbo criaste o universo. Me rendo a ti. Fala para Ele, diga para Ele: a oferta está aqui, Senhor, a oferta sou eu. Antes que eu pecasse, Meu Deus amado, pagaste o preço na cruz. Espírito, 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 Espírito Santo. Meus erros pesaram em teus ombros. Me rendo a ti. Entrega para Ele o teu coração, confia nele para você ver. Confia nele para você ver. Posso dizer Fala para Ele, diga para Ele: oh, que posso fazer além do que? Além de entregar. Senhor, O que Deus quer de você? meu coração a ti. Só isso. Só essa semente. Na salvação caminha. A salvação. Caminha. Teu Espírito vive em mim. Oh, Teu Espírito vive em mim. Pra meu declarar Deus, tuas meu promessas. Deus. Pra declarar tuas promessas. Me rendo. Me rendo a ti. Que posso fazer? O que posso dizer? O que posso fazer? De todo o teu coração, diga. Além de entregar,
Deixa eu orar por você. Deixa eu orar por você. Você que está nos assistindo em casa, deixa eu orar por você. Feche os teus olhos. Coloca a mão no teu coração. Olha. Recebe aí. Escuta aí. Qual era o nome do menino que entregou nas mãos de Jesus 5 pães e 2 peixes? Qual que era? Ninguém sabe. Eu não estou dizendo que você será famoso. Eu não estou dizendo que o seu nome será conhecido. Pode ser. Pode ser. Pode ser que Deus faça coisas extraordinárias sobre a tua vida, de forma que o teu nome seja conhecido. Mas escute, isso não é importante. É importante que Ele cresça e que eu diminua. Deixa eu te falar. O nome daquele menino ninguém sabe. Mas através das mãos daquele menino, uma multidão foi alimentada. Sabe, eu não sei. Talvez você tenha só 5 pães e 2 peixinhos. Deus vai fazer um estrago no inferno através da sua vida. Deus vai transformar essa cidade onde você está plantado num jardim regado. Porque onde você passar, o deserto se transformará num jardim regado. Se você recebe, dá um aplauso bem forte ao Senhor. Deus abençoe a sua vida, meu amado. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Essa é a missão de Deus na sua vida. Sirva a sua geração conforme os desígnios de Deus. Mais forte esse aplauso ao Rei. Mais forte esse aplauso ao Rei. Dá um abraço gostoso no maior número de pessoas possível. Diga para ele: Deus precisa de você. Fala para essa pessoa: Deus precisa de você. Deus precisa de você. Ó, aparador,